Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 17 de fevereiro do ano 2022. Hoje é quinta-feira. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro fantástico, ele é um livro maravilhoso e nós devemos estudar esse livro e pedir ao Espírito Santo que venha a nos dirigir dentro desse livro. Ele é um livro fantástico. Ele é um livro cheio de detalhes e a gente tem que observar os detalhes do livro. Olha aqui no capítulo 4 que diz assim: depois destas coisas. Que coisas? A gente tem que fazer uma pergunta aqui. Que coisas? Depois destas coisas, olhei. Eis que estava uma porta aberta no céu. Olha que coisa interessante. Depois dessas coisas, que coisa? Depois da fase de Laodiceia. Nós temos que observar o contexto. Ou seja, o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 3, João ele está recebendo a revelação na ilha de Patmos. Ele está na terra. Até o capítulo 3, João está na terra. Portanto, ele está recebendo a revelação acerca das 7 igrejas da Ásia Menor, que também, no sentido profético, representa todo o período da igreja, desde a ascensão de Jesus até o dia do arrebatamento da igreja. No sentido geográfico, representa 7 igrejas lá na Turquia, naquela região da Turquia, que hoje só existe lá as suas ruínas. Então, olha os detalhes deste livro, que coisa tremenda. Depois dessas coisas, ou seja, depois da fase de Laodiceia, que é exatamente a fase que nós estamos vivendo, o que acontece? João ele é arrebatado. Então, depois dessas coisas, eu olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Ou seja, essa porta aberta é a porta que vai abrir para a igreja subir à porta do arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, porque nós estamos vivendo exatamente nesta fase de Laodiceia. João, aqui ele representa a igreja que será arrebatada. Interessante que João ele foi o único dos apóstolos de Jesus que não morreu assassinado. Ele morreu de morte natural e foi o único que permaneceu vivo até Jesus se revelar a ele na ilha de Patmos. Interessante isso. Muitos de nós não iremos passar pela morte física. Deus irá se revelar a nós no arrebatamento. Então João ele tipifica o arrebatamento da igreja. Eu não tenho nenhuma dúvida do que o pré-tribulacionismo é a visão escatológica correta das escrituras. Olha que coisa interessante. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta. O que isso aqui me faz lembrar? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então essa voz ouvira falar comigo, disse, sobe aqui. Isso aqui é uma figura do arrebatamento. A trombeta vai tocar e o Senhor vai dizer, sobe para cá. Aí então, sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. Que coisas? Olha que coisa, olha os detalhes do versículo. As coisas que depois destas deve acontecer. Então João agora ele sobe para o céu e agora ele vai passar, ele vai ver a grande tribulação a partir do céu. Aí Deus vai mostrar para ele a grande tribulação a partir do céu. Ou seja, as coisas, sobe aqui, mostra-te as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja. Sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer.
Ou seja, depois da fase de Laodiceia, acontece o arrebatamento de João, que é o arrebatamento da igreja, depois dessa fase de Laodiceia, e nós estaremos para sempre com o Senhor na glória por 7 anos. Dentro dessa fase de Laodiceia, então, o Senhor retira um remanescente que não se droba a esse sistema. A igreja será arrebatada de dentro da igreja. Existe um grupo fiel que não se droba a esse sistema, que será arrebatado. Então, no versículo 2, fala assim: E logo eu fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, aqui representa o arrebatamento da igreja. Agora, a gente tem que observar os detalhes, porque o arrebatamento começa aqui, depois dessas coisas. Aqui acontece o arrebatamento. Ou seja, a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Interessante isso aqui, isso é interessantíssimo, nós temos que observar esses detalhes. Porque a igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse e o anticristo só se manifesta no 6 do Apocalipse. Então, meus irmãos, olha, o arrebatamento da igreja ele é o próximo evento na agenda de Deus. Isso aqui é fato. Não existe guerra de Gog e Magog antes do arrebatamento. Não existe acordo de paz de 7 anos antes do arrebatamento. Não existe isso. Não existe essa de que nós vamos ver o anticristo antes do arrebatamento. Por quê? Porque o anticristo ele só se manifesta no capítulo 6 do Apocalipse. Até nesses detalhes aqui, Deus cuidou. Deus não é Deus de confusão. Não tem guerra de Gog e Magog, não tem manifestação do anticristo e nem tampouco acordo de paz antes do arrebatamento. Nós temos que observar o que as Escrituras diz e não o que nós pensamos. Não interpretações particulares das Escrituras. Então aqui é muito interessante, porque a igreja ela sobe aqui no capítulo 4 e ela só desce no capítulo 6 do Apocalipse. Aliás, no capítulo 19. A igreja sobe no 4, que é o arrebatamento, e ela só volta no 19, ou seja, na segunda vinda em Jerusalém. Aí, a partir do capítulo 4, então, João agora, ele vai ter a revelação a partir do céu, ele está no céu. Durante os 7 anos, a igreja estará no céu com Jesus Cristo. Interessante. O 19 também começa do mesmo jeitinho do 4. Olha que coisa interessante. Esses detalhes nós temos que observar, porque isso aqui é revelação divina para nós. Olha o versículo 19, o capítulo 19 do Apocalipse, como que ele começa. E depois destas coisas. Que coisas? Depois da grande tribulação. Aqui Jesus vai voltar na segunda vinda a partir do versículo 14 aqui, ó. A partir do versículo 14, Jesus volta em Jerusalém com a igreja. Aliás, a partir do versículo de número 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui Jesus está voltando com a igreja. Ele está voltando aqui com a igreja que ele arrebatou há 7 anos atrás. Então o capítulo 19 começa assim, depois destas coisas. Que coisa? Depois da grande tribulação. Depois dos acontecimentos do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12 do Apocalipse, do capítulo 13, do capítulo 14, do capítulo 15, do capítulo 16, do capítulo 17 e do capítulo 18. Então são detalhes importantíssimos para quem realmente quer entender o Apocalipse de uma forma correta. Então depois dessas coisas, João está falando a partir do céu aqui, ó, depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao nosso Deus. Ou seja, a igreja aqui está no céu. João ouve aqui uma grande multidão que está adorando o Senhor. Olha o versículo 2, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra
com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra voz disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Olha um detalhezinho aqui do versículo 4, meus irmãos. E os 24 anciões, ou seja, a igreja já está arrebatada. Os 24 anciões aqui representam a igreja. É os mesmos 24 anciões do capítulo 4. Eles são arrebatados no capítulo 4 e aparecem aqui no 19. Ou seja, a igreja é arrebatada no capítulo 4 e ela volta no capítulo 19 aqui, ó. E os 24 anciões, ou seja, que representa a igreja arrebatada. E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo amém, aleluia. Então a igreja, ela é levada no capítulo 4 do Apocalipse. E ela só aparece aqui no 19. Então a igreja não passará pela grande tribulação. Você não vai ver nenhuma menção da igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 18, você não vai ver a igreja na grande tribulação. Então é muito interessante a gente observar esses detalhes, esses depois dessas coisas. Isso prova que o livro do Apocalipse, ele tem uma sequência cronológica. Deus, ele é um ser organizadíssimo. Nosso ser supremo, ele é organizado. Quem faz confusão com a escritura é os homens, porque Deus, ele é super organizado com as suas coisas. E o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa enganado. A igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E não adianta os pós-tribulacionistas ficarem aí gaguejando aí, tentando me convencer, porque não vai me convencer. Eu sei em quem tenho crido. Eu estudo isso aqui desde 1987. São anos e anos de estudo. Não é um dia nem dois, não. Então, meus irmãos, são detalhes importantíssimos que nós temos que observar nas Escrituras Sagradas. Depois dessas coisas, no capítulo 4, a igreja sobe, ou seja, depois da farra de Laodiceia, a igreja sobe, e no capítulo 19, depois dessas coisas, a igreja desce, ou seja, depois da grande tribulação, a igreja desce. É simples de entender. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar firmes, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e nós sairemos daqui e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Amém.